Após reunião com o ministro da Saúde, governador Carlos Moisés garante vacina contra a Covid-19 para o início de 2021. Assinada a ordem de serviço para a construção de ponte sobre o rio Araranguá, que ligará a comunidade pesqueira de Ilhas ao Morro dos Conventos. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Comissão de Constituição e Justiça da Alesc aprova a contratação de psicólogos para a rede pública estadual de ensino. Sobe para 25,7 milhões número de pessoas que fizeram testes para a Covid-19 no Brasil. Pesquisa confirma, 3 a cada 10 brasileiros sofrem de labirintite. E no esporte, Próspera vence fora de casa e garante acesso à Série A do Campeonato Catarinense de Futebol. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, muito boa tarde. Na última sexta-feira, o governador Carlos Moisés se reuniu com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Após o encontro, o chefe do Executivo Estadual confirmou que as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 chegarão ao estado no início de 2021. O governador Carlos Moisés assegurou que Santa Catarina terá vacinação contra a Covid-19 para a população. O chefe do Executivo Estadual confirmou a informação a prefeitos e deputados durante reunião online com a Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM. Após conversa com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a vacinação ficou garantida. Durante a videoconferência, Carlos Moisés informou que o governo federal trabalha para anunciar o Plano Nacional de Imunização ainda nesta semana, com distribuição das doses entre o fim de janeiro e fevereiro de 2021. Carlos Moisés também sinalizou que, caso seja necessário, o governo do estado dispõe de 300 milhões de reais separados em caixa para a compra de vacinas. Os valores seriam suficientes para adquirir 5 milhões de doses. De acordo com a Secretaria da Saúde, o estado tem 1.186 salas de vacina e, neste momento, o trabalho é de ampliação e qualificação das equipes de vacinação. Bom, senhores, foi muito boa a conversa com o ministro Pazuello. Acabei de desligar o telefone e indaguei ele a respeito de algumas dúvidas que todos nós temos, né? Ele me afiançou que o Plano Nacional de Imunização, o planejamento que nós temos para a Covid-19 especificamente, ele apresentará ao Brasil na próxima semana. Eles estão com isso praticamente pronto, está pronto, e ele apresentará isso na próxima semana. Nos garantiu também que o governo central do Brasil, através do Ministério da Saúde, vai adquirir as doses necessárias para todo o território nacional e que a distribuição será feita de forma proporcional, populacional, para cada estado. Então ele disse que nós devemos ficar tranquilos, que eu poderia inclusive afiançar isso aos prefeitos. Eu disse que eu estava agora numa reunião com os nossos prefeitos em Santa Catarina, os deputados estaduais, e ele me garantiu que eu poderia dizer inclusive que essa ação será executada. Eu questionei o ministro qual a expectativa que nós temos então de efetivamente recebermos as doses de vacina nos nossos estados. Ele disse que não antes do final de janeiro, porque existe toda uma logística de produção diária dessas doses de vacina, mas ele acredita que para fins de janeiro, mais tardar início de fevereiro, os grupos que foram considerados grupos prioritários por ordem de necessidade, comorbidades, grupo de idosos, enfim, profissionais, estarão recebendo as primeiras doses distribuídas para todo o território nacional. Um sonho dos moradores da comunidade de Ilhas, no distrito de Hercílio Luz, está muito próximo de ser realizado.
foi assinada a ordem de serviço que autoriza o início da construção da ponte sobre o rio Araranguá, que irá ligar a localidade a Morro dos Conventos. Confira. A travessia entre o Morro dos Conventos e o balneário de Ilhas, em Araranguá, ficará mais fácil, rápida e segura. A antiga balsa será substituída por uma moderna ponte de 250 metros de extensão sobre o rio Araranguá, concretizando um sonho de décadas da população do extremo sul de Santa Catarina. O governador Carlos Moisés assinou ao lado do prefeito Mariano Mazzuco de Araranguá a ordem de serviço para o início das obras, que devem ser finalizadas em um prazo de 15 meses. O investimento será realizado por meio de um convênio entre o governo do estado e a prefeitura de Araranguá. A administração estadual repassará ao município um total de 15 milhões e 800 mil reais, com uma contrapartida da prefeitura de aproximadamente 2 milhões e 700 mil reais. Ao todo, serão 18 milhões e meio de reais investidos. Além da ponte, o valor também cobrirá um asfaltamento do acesso de ambos os lados da estrutura, com aproximadamente 5 quilômetros ao todo. Durante o ato de assinatura realizado em Araranguá, o governador recebeu os cumprimentos das lideranças da região e destacou que a escolha dessa obra como uma prioridade foi feita com o auxílio dos prefeitos e deputados do sul de Santa Catarina. Carlos Moisés lembrou ainda que a ponte será construída com recursos próprios do estado, fruto das economias da atual gestão. O chefe do Executivo Estadual ainda falou sobre a retomada do crescimento do sul catarinense, que, segundo Moisés, ficou esquecido em gestões anteriores. Essa é uma mensagem de religação, né? As pontes têm essa missão de religar as comunidades. Aqui nós entendemos que é uma demanda muito antiga e é uma demanda que representa muito bem o sul do estado, que por muito tempo ficou sem a atenção dos governos, e essa é uma obra que a gente entendeu ser importante. Assim como esta obra, nós temos outras obras que são demandas históricas aqui na região, que interligam a rodovia Interpraias, que nós poderíamos chamar assim, desde a ponte de Laguna, a ponte do Pontal, e tem a balsa lá na Barra, em Laguna, até esta ponte aqui, indo até o extremo sul. Então são obras importantes que vão trazer o desenvolvimento da região. Comemorando uma nova fase do governo, Moisés falou sobre a volta aos trabalhos após o afastamento temporário em virtude de um processo de impeachment. Para o governador, o momento é de diálogo. Esse é um momento novo do nosso governo, de alinharmos e aproximarmos não só do parlamento, como de todos os órgãos e poderes, para continuar construindo aquilo que nós já vimos fazendo por Santa Catarina: economia, boa versação do dinheiro público e efetivas entregas para a sociedade catarinense. A seguir, Comissão de Constituição e Justiça da Alesc aprova a contratação de psicólogos para a rede pública estadual de ensino. A segunda-feira foi de tempo nublado e também instável em todo o sul do estado de Santa Catarina. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o sol predominará em meio às nuvens, porém à tarde teremos pancadas de chuvas isoladas em toda a região. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 30. Na quarta-feira, o dia será firme, com céu parcialmente nublado e sem chances de chuva. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 30. Na quinta-feira, mesmo cenário. Céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 27. Na sexta-feira, o sol predominará em boa parte do período. Existe a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 30.
Foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina a contratação de profissionais da área psicológica para atuação na rede estadual de ensino. Acompanhe na reportagem. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que dispõe sobre a contratação de profissionais da área de psicologia nas escolas públicas da rede estadual de ensino de Santa Catarina. Na prática, a proposta obriga escolas a contratar profissionais para oferecer amparo psicológico aos estudantes, a fim de garantir o pleno desenvolvimento intelectual e emocional. De acordo com o relator, deputado Luiz Fernando Vampiro, a proposta tem o objetivo de adequar a legislação estadual a uma lei federal que rege o assunto. Esta é a Lei Nacional 13.935, de 11 de dezembro de 2019. O Estado deveria regulamentar e implementar esta lei até dezembro de 2020, mas com a pandemia, a União editou a Lei Complementar 173 de 2020, que proibiu os estados a aumentarem os gastos e a contratarem até 31 de dezembro de 2021. Ocorre que a matéria constante nesta lei é de extraordinária importância para a sociedade catarinense, já que possibilitará a melhora da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido de adequar o texto do projeto de lei nacional 13.935 de 2019 com a Lei Complementar 173 de 2020, sugiro uma emenda substitutiva global em anexo, que ela copia ipsis literis a Lei Nacional 13.935 de 2019, contudo, no seu artigo 2º, ela assim preceitua: esta lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2022, ou seja, cumprindo a Lei Complementar 176 de 2020, que proíbe a contratação de novos profissionais e admissão no quadro funcional dos Estados e da União. Outro projeto de lei aprovado foi o que isenta o pagamento de taxa para a emissão de segunda via de documentos pessoais emitidos por órgãos públicos estaduais para pessoas que foram vítimas de furto ou roubo. A proposta foi relatada na CCJ pelo deputado Romildo Titon. Segundo o texto, para obter a isenção, a vítima deve apresentar ao órgão emissor o boletim de ocorrência policial, constando expressamente o registro dos documentos furtados ou roubados. Quanto ao aspecto da constitucionalidade formal, anoto que o objetivo da matéria em exame vem estabelecida por intermédio de proposição legislativa adequada à espécie, isto é, projeto de lei ordinária, e não está incluído entre aquelas cuja iniciativa legislativa é privativa do governador do Estado, do Poder Judiciário e de órgãos constitucional titular de iniciativa legislativa. Sendo possível, portanto, a defragação por parlamentares da proposta em evidência. Entre os projetos de lei aprovados pela CCJ também estão o que condiciona o funcionamento dos centros de saúde estética, a obtenção de alvará junto à vigilância sanitária e a manutenção de profissional responsável em formação de nível superior na área da saúde e especialização em saúde estética. O PL que isenta o pagamento de taxas para a realização de exames em laboratório para verificação de incidência de mormo e anemia infecciosa em animais e para a permissão de convênios com laboratórios particulares. E ainda o projeto de lei que permite a comandantes de batalhão ou de companhia de polícia militar e corpo de bombeiros militar firmarem declaração do efetivo e contínuo funcionamento de entidades requerentes de declaração de utilidade pública estadual. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, concluiu o levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio sobre a Covid-19. Um resultado preliminar já foi divulgado e aponta que 22% das pessoas que fizeram o teste da Covid aqui no Brasil estavam de fato com a doença. Bom dia, meu nome é Ludmila Layara e eu sou pesquisadora do IBGE. O IBGE está realizando a pesquisa PNAD Covid em parceria com o Ministério da Saúde. A pesquisa foi realizada em todo o país por telefone. Os pesquisadores entraram em contato com as famílias de várias regiões para entender de que maneira a Covid-19 e a pandemia afetaram os brasileiros em aspectos de saúde e também econômicos.
há quanto tempo está afastada desse trabalho? Essas perguntas são relativas aos últimos 7 dias, e aí eu vou falar alguns sintomas e a senhora vai dizer se sim ou se não, certo? Dor muscular? A senhora tem algum plano de saúde médico, particular, de empresa? O período de ligações foi encerrado nesta sexta-feira. O resultado completo da pesquisa deve ser divulgado no fim do mês, mas dados preliminares dão conta que até outubro, 25,7 milhões de pessoas fizeram algum tipo de teste de Covid-19 no país. Destes, 5,7 milhões testaram positivo, ou seja, 22,4% dos que fizeram teste de fato estavam com a doença. O Distrito Federal é a unidade da federação onde mais foram realizados testes proporcionalmente, seguido do Piauí, onde 19,1% dos moradores fizeram teste, e em Goiás, 18,9%. Os estados que menos realizaram testes foram Pernambuco, Acre e Minas Gerais. A pesquisa também aponta que as pessoas entre 30 e 59 anos foram as que mais fizeram testes para detectar se tinham a Covid e que, em outubro, o número de pessoas que se mantiveram rigorosamente isoladas caiu 12% no país. Já a força de trabalho teve um crescimento no Brasil e chegou a 97,9 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Significa um aumento de 1,5% na quantidade de gente que tem possibilidade de ingressar no mercado de trabalho. Só que destes, 72 milhões estão desempregados e quase 20% deixaram de procurar emprego por causa da pandemia. Foi percebido aumento da população na força de trabalho, decorrente de uma redução da população fora da força de trabalho. Esse aumento da população na força de trabalho, ele se dá tanto pela população ocupada quanto pela população desocupada. Na população ocupada, a gente observou nesse período, aliás, desde julho a gente vem observando o aumento da população ocupada e da desocupada, mas a gente observou nesses últimos meses aumento não só da informalidade, mas também do emprego com carteira de trabalho nesse período de setembro para outubro. Contudo, a população desocupada, ela cresce mais do que a população ocupada, fazendo com que a taxa de desocupação aumente, chegando a 14,1% no mês de outubro, a maior desde maio, que foi quando a gente começou a pesquisa. Já o número de famílias que receberam algum tipo de auxílio, seja de ordem federal, estadual ou municipal por causa da pandemia, teve queda entre os meses de setembro e outubro e atingiu 42,2% dos lares brasileiros, a maioria deles nas regiões Norte e Nordeste. Em relação ao auxílio emergencial, 42,2% dos domicílios, algum morador recebia o auxílio emergencial. As regiões Norte e Nordeste tinham esses percentuais acima da metade dos domicílios. O valor médio do benefício ficou em... A seguir, Próspera vence fora de casa e garante acesso à Série A do Campeonato Catarinense de Futebol. Você conhece alguém que sofre de labirintite? 3 a cada 10 brasileiros sentem tontura, só que a maioria recebe o diagnóstico errado e os pacientes acabam tomando medicamentos inadequados que podem, inclusive, causar efeitos colaterais perigosos. Muita gente, quando sente tontura, logo relaciona o problema à labirintite. Foi exatamente assim com a Lúcia, que por muito tempo fez o tratamento acreditando que tinha a doença, já que as crises eram constantes. Passei a sentir algumas tonturas, eu tenho 69 anos, em torno dos 60 anos, mais ou menos. A labirintite é a inflamação do labirinto, uma estrutura delicada que fica na parte mais interna do ouvido e que é responsável pela audição e equilíbrio. Quando ocorre uma inflamação nesse local, ele passa a enviar sinais confusos para o cérebro.
É desse efeito que surgem sintomas como tonturas, por exemplo. Mas o que muita gente não sabe é que nem toda tontura é labirintite. Só depois de muito tempo fazendo o tratamento errado, a Lúcia descobriu que o problema dela era outro. A labirintite que eu achei que não era labirintite. E isso eu descobri no neurologista. E isso é muito mais comum do que imaginamos. E a Lúcia não é a única a passar por isso. Segundo especialistas, 3 em cada 10 brasileiros sofrem de tontura. E a maioria recebe o diagnóstico errado, como se o problema fosse labirintite. Muitos pacientes tomam medicamentos por anos e nem sequer têm a doença. A tontura persistente, em muitos casos, é diagnosticada de maneira errada e, consequentemente, o tratamento também é inadequado. Por trás dessa palavra labirintite existem, olha só, mais de 40 doenças diferentes que geram tontura, que geram vertigem. Por que é importante a gente saber isso? Porque cada doença tem um tratamento totalmente diferente um do outro. Então, se eu não descubro exatamente qual que é o diagnóstico, qual que é a doença misteriosa por trás da tontura da pessoa, eu não consigo fazer o tratamento correto. Quando eu falo que tudo é labirintite, tudo é igual, normalmente a gente está errando também no tratamento. E pior, viu? Pior que alguns remedinhos aí famosinhos para tontura, para labirintite, eles podem dar alguns efeitos colaterais bem perigosos. De acordo com o neurologista, cerca de 70% dos casos de vertigem, na verdade, são causados por outra doença, que tem um nome estranho: vertigem posicional paroxística benigna. Mas que de complicado só tem o nome, porque é muito mais simples de ser tratada. E qual é que é, né, a do cristal? Existe o labirinto, que é essa peçazinha aqui que está na minha mão. Labirinto, né, ele é pequenininho, fica lá dentro do ouvido, do lado do cérebro, aqui é um modelo ampliado. No interior do labirinto, bem no meio dele, no miolo, eu tenho cristalzinhos boiando numa espécie de gelatina. Moral da história, algumas vezes os cristais escapam para esse canal aqui, onde não deveria ter cristal, e pronto, vem as crises de vertigem. Mas qual que é a grande mágica por trás dessa doença? Por que é importante a gente conversar dela, né, e levar essa informação para você que está vendo a gente? Porque a labirintite dos cristais soltos, ela resolve sem remédio. Eu faço manobras com a pessoa, movimentos especiais com a cabeça da pessoa no próprio atendimento médico, e eu consigo varrer aqueles cristalzinhos de volta para o lugar e voilá, tratada a doença. Diagnosticar a vertigem corretamente evita não só o tratamento inadequado, como devolve o quanto antes a qualidade de vida para quem está sofrendo com a doença. Ter tido esse diagnóstico com esse neurologista logo que começou, há 10 anos atrás, nossa, eu teria ganho muito mais qualidade de vida. Agora o esporte. O Próspera salvou o ano para o futebol de Criciúma. Ontem, jogando fora de casa, os comandados de Paulo Baier conquistaram o acesso à Série A do Campeonato Catarinense do ano que vem. Isso significa que na temporada 2021 voltaremos a ter o Clássico do Carvão. Vamos começar essa história pelo final. O fim do jogo entre Navegantes e Próspera reflete bem o tamanho da conquista dos prosperanos. O acesso esperado há 13 anos finalmente chegou e o time da raça está de volta à elite do futebol catarinense. Foi muita felicidade, sem dúvida nenhuma, esse grupo merece. Trabalharam muito forte, um grupo muito dedicado, um grupo muito focado, um grupo que sem dúvida nenhuma demonstra a origem do Próspera, que é a raça, e aí a gente sem dúvida nenhuma está além do acesso na Série A, então 2021, poder ainda já quarta-feira ter o primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense Série B. Muito nervoso, presidente, nessa partida? Sem dúvida nenhuma, rapaz. O pênalti mesmo eu achei que eu ia infartar, porque a gente sabe que era um jogo difícil, embora a gente estava diante de um time que estava brigando para não cair, era um time que tinha um objetivo e o jogo ele estava muito truncado. Mas
O professor Paulo Baier fez as trocas que deveria fazer. Dimitri muito feliz. Todo o elenco, sem dúvida nenhuma. Esse gol não é um gol do Dimitri, é um gol do elenco, é um gol para a torcida prosperana. Qual é o sentimento de, no primeiro ano, que o objetivo era voltar a chegar a esse objetivo ser cumprido? Sem dúvida nenhuma, de satisfação, de orgulho prosperano. O time, a torcida da raça, desde 13 anos, né, 2007 é a última vez que teve, então, sem dúvida nenhuma, muito orgulhoso por estar representando esse clube, estar representando a direção, diretoria, os funcionários, e no primeiro ano aí a gente ter acesso, que façamos, sem dúvida nenhuma, um 2021 muito forte, que a gente represente bem essa camisa prosperana, e esperamos aí, torcedor prosperando, firme com a gente na Série A em 2021. Mas esta festa só foi possível porque Dimitri, aos 31 minutos do segundo tempo, subiu muito para cabecear certeiro. Era o gol do acesso à Série A. De alegria, de dever cumprido, né? Claro, do acesso. Agora a gente vai disputar a final, conhecido. E recompensar o esforço da direção do Próspera, né? Através do presidente Israel, do Maicon, do Sr. Jorge, do Duval, que é o eterno lutador pelo Próspera, e do Michel, enfim, toda a retaguarda do Próspera, que sempre nos dá as condições de realizar esse trabalho. Já tive muitas emoções na minha vida em termos de futebol, mas essa é um pouco diferente porque é com o suor, né? A raça que a gente fala do Próspera. Momento feliz da minha vida, ainda mais com a ascensão do Próspera e ver o trabalho do Paulo Baier, né, mais uma vez prosperando no clube, colocando o clube na Série B e agora na Série A. Ele está de parabéns. Espero que o Próspera continue nessa batida, nesse pensamento, nessa organização, porque só assim a gente é merecedor. Eu agradeço a todos, inclusive a vocês, Marcelo, Lucas, né? O experiente goleiro Roberto foi uma liderança dentro de campo. Aos 41 anos, o camisa 1 falou sobre a conquista do Próspera. Esse gramado aqui, 22 anos de carreira, talvez eu tenha travado uma das maiores batalhas até hoje. O jogo que nós precisamos ganhar, perde um pênalti, o goleiro deles melhor em campo, pegando tudo. Fez uma defesa, uma cabeçada ali, que coisa linda. E depois nós fizemos o golzinho de escanteio. Tantos gols de bola parada que nós tomamos. Mas na hora que precisou, o Pai do Céu falou: vocês sofreram tanto com o golzinho de bola parada que eu vou abençoar vocês com o de bola parada. Então, assim, queria agradecer muito, a todas as pessoas que acreditaram, aos patrocinadores. Depois eu vou fazer um vídeo, que agora de cabeça eu não sei. Mas todos os patrocinadores que investiram, que nos deram condições de estar aqui hoje, eu estar concedendo entrevista para vocês e comemorando o acesso do Próspera para a Série A do Campeonato Catarinense, que há anos, acho que 13 anos, não lembro, há 13 anos não disputava. E é um time que tem que estar lá. Paulo Baier, que como atleta ganhou inúmeros títulos, saboreou o segundo acesso neste início de caminhada como treinador. Visivelmente emocionado, Baier comandou o time da raça na vitoriosa campanha de 2020. É uma gratificação muito grande, sim. O empenho, principalmente dos atletas, né? Eles estão de parabéns. A gente orienta eles, mas eles que são a peça fundamental. Eu acho que a comissão técnica nossa é muito boa, mas nós temos 30%, eles têm 70%, que é os atletas que correm, não se dedicam ao máximo, não se entregam, né, até o último minuto. Então, realmente, eu queria agradecer aos atletas, agradecer à diretoria, agradecer a toda a comissão e agradecer ao torcedor que confiou para a nossa volta aqui e saber que a gente vem sempre para ganhar. Então, eu fico feliz, satisfeito, com um dever cumprido, mas que não terminou ainda. Agora, já classificado para a Série A do Catarinense de 2021, o Próspera quer o título da competição. A grande final será diante do Hercílio Luz de Tubarão. A primeira partida da decisão será na quarta-feira, às 15h, no estádio Mário Balsini, em Criciúma. O segundo jogo será no domingo, às 16h, em Tubarão. Eterna e doce paixão, Próspera, salve, ó Próspera, pra sempre o meu campeão. Parabéns ao Próspera e seja bem-vindo à primeira divisão do futebol catarinense de 2021. Ano que vem, o Próspera vai jogar no Campeonato Catarinense com Chapecoense, Avaí, Figueirense, claro, vai reeditar
o clássico do carvão com o Criciúma. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.